Nesse desafio, o Laender se puxou. Ele conseguiu misturar dois conceitos que para muitas pessoas são pesadelos, ele conseguiu fazer uma coisa um dentro do outro. Um deles é o Excel, só que obviamente quem está aqui é um entusiasta de Excel, então esse pavor talvez não tenha. Mas outro pavor que muitas pessoas podem de fato ter tido ou vão ser relembradas agora é química, né, da escola ou da faculdade, mais especificamente, né, a estrutura, a configuração de uma tabela periódica. Não é à toa que o nome do desafio se chama tabela rúnica, misturando a tabela periódica e também fazendo uma brincadeira, porque o Laender também tem outro desafio que foi do ano passado, 2025, chamado Prisma Rúnico, tá? Então, o que acontece, galera? Esse é um desafio que eu tô gravando esse vídeo exatamente agora, é 1 da tarde e 1 minuto. A gente vai entrar em live neste mesmo dia, daqui 2 horas. Por que eu tô falando isso? Porque esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente está usando esse desafio do Laender para essa rodada de maio, né, a rodada 5 do Excel Esportes Brasil. Só que tinha outro desafio que já estava pronto, já estava escolhido, já estava testado, tudo bonitinho. Só que o Laender teve sei lá, uma explosão de criatividade e vontade ontem e quis mudar tudo em cima da hora. Então a gente fez 1000 testes. Não façam isso em casa, galera, nós somos profissionais, tá? E a gente acabou botando isso aqui na hora. Beleza. O que acontece? Esse desafio ele é muito interessante porque, como vocês estão vendo na tela aqui, a gente vai tratar de uma tabela periódica ou de uma tabela rúnica, tá? Então aqui, né, eu vou explicando à medida do possível e como eu comentei, esse desafio ou essa gravação que eu estou fazendo para vocês vai ser diferente em alguns níveis porque não deu todo o tempo de fazer um vídeo completamente didático, mas eu quero ficar no compromisso de sempre que acabar uma rodada vocês já terem um vídeo. Então aqui eu vou estar trocando entre um arquivo vazio, que é esse aqui, e o arquivo do meu teste, da minha resolução ontem, que também não foi a versão final. Com base nisso a gente fez alguns ajustes de dificuldade, de nomenclatura, tá? Mas, beleza, vamos entender o que é o desafio. O desafio a gente vai tratar com essa tabela rúnica, né, que é uma tabela periódica com runas, e cada runa ela tem algumas características, tá? Quatro dessas características são explícitas, ou seja, cada runa vai ter um valor, que é uma alma, vai ter um desenho, que é um glifo, vai ter uma palavra, né, um trecho de palavra, que é uma magia, e vai ter um valor, que é mana, né? Para quem joga videogame, computador, sabe que mana é um recurso que tu tem para gastar. Enfim, é só um nome famoso desse universo, né? Então, para cada runa, a gente vai ter esse bloquinho, né? Só que o que acontece? Primeira coisa, a gente está falando aqui de um elemento que ele tem quatro pedaços, né? Ou pelo menos 4 pedaços explícitos. A gente tem outros 2 pedaços ou outros 2 componentes, né, dessa mesma runa, que esses 2 componentes o Lander chama de família. Então, dentro da família, a gente tem a linha, aqui a gente tem a linha que ele chama de a linha B, né, a linha C, ou seja, tanto aqui na esquerda quanto aqui na direita, todo mundo que está nessa linha é dessa família C, no caso. Da mesma forma, a gente tem outras famílias que são as colunas, né? No caso, a coluna C do Excel, que é a coluna H da tabela, a coluna D do Excel, que é a coluna I da tabela, e assim por diante, tá? Um sétimo elemento, né, que esse é o menos explícito, a gente tem que fazer ele na mão, é o que ele chama aqui de escala de energia, de maior para menor, sendo que, né, a energia são as cores. Então as cores, elas estão sim explícitas na cor, mas a gente sabe que no Excel a gente não consegue usar a cor direto. A gente tem que, para transformar isso em dado, ou tem que fazer na mão, ou puxar alguma função, alguma macro, alguma coisa para transformar isso em cor. Então a gente tem aqui a sequência das runas, né? Como uma tabela periódica, né? Aqui, ó, 1, aí o 2 vai lá para o canto, o 3 está aqui, o 4. Então, assim, complicantes, né? Na família H, que é a runa 1, a família 2 não vai ser a coluna I. Desculpa, né? A runa 2 não vai ser a família I, a runa 2 está lá no canto. Então a gente tem que dar um jeito de modelar. O pulo do gato, né? Fazendo brincadeira com o nosso amigo Gatti, né? O pulo do Gatti como é que a gente modela. Esse é um desafio que a gente já começa travado, tendo que fazer um setup, fazer uma modelagem inicial. Do contrário, a gente vai ficar catando milho aqui, como eu costumo falar, e a gente não vai conseguir evoluir, tá? Então, assim, a gente tem as 4 informações: alma, glifo, magia e mana. A gente tem a família linha, tem a família coluna, né? H, I, J aqui. E tem um sétimo elemento, que é a energia, que é a cor, tá? Fora isso, né, para quem se lembra da química, na tabela periódica a gente tem espaços reservados para grupos de outros elementos. Então aqui, ó, vamos supor o FJ, essa coordenada, né, como se fosse linha F
e coluna J aqui, as runas verdes, elas são todas da família FJ, mas cada uma tem o seu número, tem o seu glifo, a sua mana e a sua magia. A mesma coisa as amarelas, né? Então, assim, é um desafio que ele requer bastante atenção e eu acho que a grande sacada, né, de como cada pessoa vai resolver, e eu também vou querer ver depois do desafio e falando com os outros jogadores, eu não vi a resposta, tipo, eu vi o gabarito do Laender, as respostas certas, porque eu tenho que testar, mas eu não vi como ele fez essa modelagem, tá? Mas fato é que esse desafio, ele requer muito que a gente deixe essas informações numa forma fácil de ser consumida. Esse jeito, ele tá zero consumível, tá? Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz, e aqui eu já vou entrar no back and forth ali que eu falei, né? Vou nesse arquivo que tá zerado, no meu arquivo que já tá resolvido em função do tempo. Então talvez eu não consiga construir tudo, mas eu vou passar sim pelo meu racional, tá? Mostrar para vocês como é que eu fiz. Então qual foi a primeira coisa? Se a gente tem que transformar isso aqui em informações que a gente possa consultar, né, que a gente possa digerir e consumir, ó, a gente tem alma, glifo, magia e mana. Então, eu vou criar uma nova aqui que eu vou chamar de compilado, tá? Compilado. Eita, qual que é o nome mesmo? Alma, glifo, magia e mana. Então, eu vou botar aqui, ó, alma... Vamos botar em maiúscula, né? Alma, glifo, magia e mana. Depois a gente vai ter a linha, a gente vai ter a coluna, a gente vai ter a cor, energia, que é a mesma coisa, né? E assim sucessivamente. Outras coisas podem ser pedidas, aí depende de como é que a gente vai fazer. Então, olha só, eu queria que isso aqui fosse uma tabela, queria aquelas informações em colunas. Então, novamente, não falei com ninguém, nem saiu esse desafio ainda enquanto eu tô gravando, também não vi a solução do Laender. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Poxa, aqui eu tenho as coisas em linhas, eu quero essas coisas em colunas. Então a primeira coisa que eu pensei foi transpor, né? Fazer uma transposição e a gente tem a função transpor. Uma regra de ouro para todo mundo, né? As nossas informações estão aqui, então eu nunca vou usar a informação original, já vou copiar aqui embaixo, tá? E aqui eu vou chamar de base, tá? Aí a base a gente consegue dar uma brincada com ela. Eu vou tirar isso aqui de baixo, tá? Vou puxar ele para cima, porque isso aqui pode ser útil para mim, tá? Aqui, eu vou deletar essas coisinhas, porque isso aqui eu não preciso. Isso aqui é imagem? Bom, tá só uma poluição visual aqui, mas o que eu vou fazer? Como aqui a gente tem dois grupos que eles pertencem a esse miolo aqui, e eu sei que esse padrão segue 4 linhas, né? 4, 4, 4. Quando eu fizer minha transposição, eu vou ter blocos de 4, espaçados de 4 em 4, então eu quero deixar essa mesma distância aqui, ó. Entre eles eu tenho 2, eu vou botar mais um, mais outro. Porque aí se eu fizer com todo mundo, né, é como se aqui fosse uma runa em branco. Então o que eu fiz, né? Vou mostrar aqui para vocês o raciocínio. Eu usei a função transpor, tá? Então o que eu transpus? Eu transpus todo mundo, dali até aqui embaixo. Então olha o que aconteceu. A runa 1 eu tenho aqueles nomes, né? Alma, glifo, magia, mana. A próxima está aqui, ó, né? Alma, glifo, magia e mana. Então a gente tem bloquinhos de 4x4 aqui, até pro final, né? Tudo bem que tem coisas em branco, mas esses em branco depois eu vou tirar. Então só para mostrar que esse foi um primeiro jeito de fazer um compilado estruturado, porque o que eu fiz, né? Novamente, vamos entrar agora no arquivo que eu já completei. O que eu fiz? Quando eu fiz o meu compilado, eu fiz sim um transpor, né? Só que aqui tá mais complicado. O que eu fiz? Eu transpus aquela nossa série, né? Aquela nossa informação, só que eu fiz um empilhar V. Eu fiz um empilhar V do quê? De blocos de 4 em 4. Então, eu vi o tamanho que dava aquela sequência aqui, vamos ver, ó. Sequência de colunas, não. Exatamente, sequência de colunas, calls, desse carinha de baixo aqui. Fecha, fecha, fecha. Opa, é colunas que eu quero, beleza. Então, olha só. Eu tenho 40 colunas aqui. Eu sei que de 4 em 4 são uma runa. Então, do bloco da coluna 1 até a 4 é um bloco. Da coluna 5 até a 8 é outro bloco. Então, é como se eu tivesse pegado esse recortezinho aqui e puxado aqui para baixo, né? Como se fosse... Aqui não vai funcionar porque é uma matriz, mas se eu tivesse puxado aqui para baixo para deixar eles todos na vertical. Eu fiz essa parte manual com o meu empilhar V aqui, ó. Tanto que eu fiz uma função let só para transpor, e aqui eu estou nomeando, né? Nesse meu caso, nesse outro arquivo eu chamei de cópia, porque eu fiz uma para endereço, fiz uma para linha, fiz uma para cor, para eu conseguir ter esse setup feito de forma estruturada e não puramente manual, porque eu tive que reproduzir isso outras vezes, tá? Então o que acontece? Aqui eu fiquei com uma matriz vertical, tá? De todos aqueles bloquinhos de 4 em 4. Um bloquinho estava aqui, o outro bloquinho estava aqui, o outro bloquinho estava aqui, e assim por diante, tá?
Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. A gente pode ver que na minha outra tabela que já estava resolvida, eu criei uma função que se chama cópia, outra linha, porque o que acontece? Quando eu copiei uma tabela para outra, as posições são as mesmas. Então, se depois eu remanejar isso, eu vou ter que... Esses roxos aqui, ó, que é a tabela, equivalem aos mesmos roxos aqui, que eu estou chamando, né, de linha. Na outra aqui, coluna, eu chamei de coluna. Né? Na outra aqui eu chamei de cor, que essa cor eu tive que botar na mão de cada uma. E o endereço, porque na questão 7 ele pede deslocamento, eu fiz o endereço da primeira célula e mandei as 3 de baixo serem iguais às de cima. Então o que eu fiz? Aqui eu criei múltiplas planilhas, onde tudo está no mesmo lugar, para quando eu fizer essa transposição, dar tipo da match, entendeu? Match corresp, né? A gente conseguir botar tudo no mesmo lugar. Então essa foi a minha artimanha. Vou deixar aberto de novo aqui, né, para vocês verem. Novamente, né, esse vídeo aqui é um pouco diferente, porque pelo próprio tempo, né, que eu tô tendo, porque eu quero deixar isso aqui disponível para vocês. Então, o meu jeito de transformar isso tudo de uma forma estruturada foi empilhar V, né, empilhar na vertical, aquilo que a gente já tinha transposto, porque o jeito inicial de V não dava para ver. Joguei tudo de linha para coluna, então eu flipei, né, joguei para lateral ali, transpus, e aí eu fui pegando partes picotadas, né? Eu quero 4 colunas a partir da 1, a partir da 5, a partir da 9, a partir da 13, assim, etc. Para esses blocos de 4 em 4 eu conseguir deixar uma matriz vertical. Né? Então, essa é a explicação curta, vocês não precisam perder tempo comigo fazendo, porque eu já fiz isso para todas. Né? Então, no meu caso, o meu jeito de resolver foi criar essa forma de empilhar uma em cima da outra e criar essas auxiliares onde tudo que eu queria estava no mesmo lugar. Porque aí depois, quando eu terminei, né? E aí quando eu terminei formou este compilado, eu tava tudo pronto aqui, ó. As almas, os glifos. Aqui nome ele mudou para magia. Isso aqui era nome quando eu testei, mas é magia, mana, linha, coluna, cor e outras coisas que a gente precisa depois pelas próprias questões. Mas o grande salto foi fazer esse setup inicial, porque com isso aqui feito, as respostas viram tipo só proc V direto, né? Eu vou fazer o seguinte, como essa aqui eu vou chamar de magia, ficou o nome final, né? Então para deixar pronto ali, eu vou copiar essa minha tabela e vou trazer para esse arquivo que a gente está utilizando, né? Que eu só mostrei o transpor para a gente começar a pegar o racional, mas eu vou colar a tabela aqui. Deixa eu ver se o nome dela tá bonitinho. O nome dela tá Rúnica, é isso aí. Vou botar Rúnica sem acento, só para ficar mais fácil de chamar depois. Rúnica. Então, beleza, né? Gastamos um tempão falando do case e do setup, porque agora, e aí cada desafio tem a sua natureza, com esse setup todo feito, aí as respostas começam a ficar bem fáceis, tá? Então vamos lá, vou dar um pouquinho de zoom aqui. E vamos lá, o que a questão 1 pedia? Para o nível 1, você receberá a alma de uma runa. Sua tarefa é localizar essa runa na tabela rúnica e informar o valor de mana. Então, olha só. Pô, no meu compilado aqui, eu já tenho tudo pronto, né? Eu posso só fazer um proc x, eu posso só me referir, né? A alma e já trazer a mana, porque eu já fiz todo o trabalho, toda a função, todos aqueles paranauê de transposição e botar tudo no seu lugar certinho, tá? Então, uma vez que a gente tem o setup feito, vocês vão ver que as primeiras questões vão ser bem rápidas, tá? Eu posso só dar um proc x direto dessa galera aqui, aonde tem que procurar na alma e trazer a mana. Pronto, ó, tudo bonitinho, né? Simplesmente um proc x depois de fazer aquele baita setup, porque se vocês fossem tentar trabalhar com esses blocos de 4 em 4, ia ser uma zoeira, tá? Ok, nível 2. Pro nível 2 é a mesma coisa, só que a gente vai ter que somar. Então eu vou ter que fazer o quê? É um proc x, né? Eu quero procurar todos esses carinhas aqui, aonde? É a mesma coisa. Aquilo ali a gente está procurando a alma e quer trazer a mana, tá? O que acontece? Ó? Se eu selecionar aqui, vocês vão ver que vai dar as respostas. Opa! Procurar... Por que deu erro? Que estranho, né? Porque o que acontece? Eu vou procurar aquelas almas, eu tenho que trazer as manas e tenho que fazer a soma disso aqui. Que curioso, por que deu erro ali? Não sei, deu um erro de despejar, mas enfim, a gente só tem que somar os proc x de cada uma dessas runas. Cada uma dessas tem uma mana específica, daquele jeito é só fazer um proc x que a gente já puxa tudo aqui para nós, tá? Beleza, A2 tá aqui. Nível 3. Ó, a gente tem aqui uma lista de glifos e a gente quer juntar o que agora ele chama de magias, que antes eram os nomes, né? Então o que a gente tem aqui? Ó, eu vou dar um dividir texto, porque a gente tem glifos aqui separados por espaço, tá? Então aqui a gente vai ter pedacinhos de palavras, pedacinhos de glifos. Com esses carinhas aqui, tudo vai meio que virar um proc x, né? Eu vou procurar esses caras aqui. Até vou botar aqui, ó, pra galera começar
a entender também como é que funcionam as tabelas, né? Eu tenho aquela tabela nomeada, eu não preciso estar indo lá toda vez de clicar, eu posso só chamar ela pelo nome, por isso que eu nomeei ela de rúnica, tá? Então eu quero procurar na tabela rúnica, na coluna glifos, eu quero trazer da tabela rúnica, da coluna, agora é magia o nome, né? Magia, fecha, fecha. É isso aí. Então olha só, essa primeira runa se chama Diar e a segunda se chama Muid. Para quem conhece o Excel, esse aqui é o nome do nosso ilustríssimo campeão mundial, tanto em Las Vegas no Mundial quanto do Aberto Europeu que teve agora há uma semana atrás. Então, eu peguei os dois nomes, agora só basta eu concatenar. Né? Se eu der um concate disso aqui, o nome está pronto. Né? Então, se eu trouxer esta função aqui para cá, colo aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Ah, isso aqui é... Ô, senhor Laender, bah, o que acontece isso aqui? Por que tá errado? Porque eu vou ter que pausar o vídeo e avisar isso para ele. Pera aí, galera. Retomando a gravação, não estava errado o arquivo. O que acontece? Por isso que essas coisas são de última hora. Na versão que eu testei, que era antiga, aquele M do meu nome ali, ó, porque aqui são os nomes de pessoas, né? O meu nome estava com um gabarito com um N só. O correto é Klinsmann com 2 N's, né? Só que o Laender não tinha posto para combinar o nome das runas ali. Só que fato é que eu, nesta resolução, por estar usando o meu arquivo antigo, puxei aquele compilado de lá e não estava pronto, né? Tanto que na própria resolução aqui, ó, a minha runa tá aqui, ó, a outra metade tá aqui, ó, M-A-N-N, né? Então, ok, já falei com o Laender, já voltei, tá tudo certo. Vamos dar sequência. Então, é só porque a minha tabela, o compilado aqui, ó, deixa eu achar, já vamos deixar pronto aqui, ó. Opa, não achou, porque tá certo mesmo, né? Essa aqui, ó, essa aqui é, mano, aí vai puxar certo lá e tá certinho, beleza, ok. Imprevistos acontecem, vamos dar sequência. Essa nível 4 foi a primeira que ele alterou, então a minha resposta daqui não vai ser a mesma, tá? O que ele está pedindo aqui? Para o nível 4, que é o que vocês vão estar resolvendo, ele está pedindo o seguinte: a gente vai receber uma coordenada, né? Uma linha e uma coluna, e nossa tarefa é identificar que runa está ali. Antes ele pedia o glifo e a cor. Só que para fazer o glifo e a cor, dependendo do setup, vocês teriam que fazer tudo aquilo que eu falei, de botar isso aqui é anil, isso aqui é anil, isso aqui é anil, isso aqui é azul, isso aqui é laranja, né? Todos os nomezinhos, que nem eu fiz na minha outra lá. Então seria um setup grande, né? Adicional, ainda na nível 4, né? O desafio já requer um setup grande, se tu vai blocando isso aqui podia quebrar o pace, né? A velocidade da galera. Então ele acabou mudando, então ele não está mais pedindo naquela questão a cor, está pedindo o próprio nome da runa, né? Então até fica mais fácil a gente fazer, porque olha só, ele está pedindo uma coordenada. Como no compilado a gente já tem, né? Eu já tinha pegado a linha e a coluna, quando eu fui resolver, eu só, né, concatenei as duas, porque tendo elas eu tenho a coordenada. Como não tem mais de uma runa na mesma coordenada, é só fazer um proc x direto disso aqui, né? Então olha só, ele está perguntando qual que é o glifo e qual que é a magia, que antes era o nome, né? Então se eu fizer aqui, ó, vamos lá, vou fazer aqui do lado só para ficar mais visível. Proc x dessa coordenada, na coluna coordenada, trazendo o glifo. Essa é uma coisa. E a outra coisa, agora vamos fazer só escrevendo aqui, eu quero procurar esse carinha aqui, onde? Na tabela rúnica, na coluna coordenada, porque eu criei uma coluna coordenada para isso, concatenando a linha e a coluna. Quero procurar ali, trazendo da onde? Trazendo da... o que a gente quer ali? O nome é magia, né? Magia, então fecha, fecha. Então olha só, a gente tem o glifo e tem a magia. Se eu arrastar aqui para cima, é para dar os dois risquinhos e o diar, né? Então, agora que a gente tem isso, a gente só vai concatenar do jeito que ele pediu, que é botando colchetes, espaço, aí tu concatena com essa partezinha aqui, e aí tu concatena com espaço, concatena com espaço, fecha colchetes, espaço e concatena com o próximo aqui. Então assim, ó, se eu copiar aqui para cima, tá dando o dr do Diarmuid também, aqui eu vou colar, só que ele vai dar erro porque eu ainda não botei essas esperas aqui, né? Eu tô usando essas colunas como auxiliares, então se eu arrastar isso aqui para baixo, ele vai estar se apoiando agora do lado e pegou certinho. Então, só para vocês entenderem, tá? Quando eu estava resolvendo, tudo bem que eu estava testando, mas eu contei o que eu fiz nos meus primeiros 30 minutos, nessa aqui tinha que fazer todo o setup da cor e todos os paranauê, então... A 4 eu não resolvi dentro do tempo. Eu fiz da 1 até a 3 e as 4 bônus. Né? Então vamos fazer as bônus aqui só para simular, né, qual foi a minha real resolução. Ó, bônus 1. Qual é a magia da runa localizada na coordenada EQ? Essa aqui dá para fazer na mão, né? A gente tem o E aqui e a gente tem o Q
Aqui, ó. E que, olha que maravilha, meu nomezinho querido, né? Então, cleans, se a gente botar ali, a gente vai ter acertado a bônus 1, né? Vamos dar sequência. Quantos glifos diferentes existem na tabela rúnica? Vamos lá. Como eu já tenho compilado, agora é simples de eu fazer, ó. Vamos pegar aqui, ó. Igual, único. Ele está perguntando quantos glifos únicos, né? Aqui, Ctrl espaço, beleza. Ó, só deixa eu ver se está tudo limpinho aqui. Pronto. Tá tudo aqui, então o que eu vou fazer? Links. Quantas linhas deu esse carinha aqui? 38. Se eu pegar esse 38 e colar aqui como valor, certinho também. Próxima. Calcule a soma de mana de todos os glifos existentes na tabela rúnica. Para cada glifo diferente, considere apenas o seu maior valor de mana. Então vamos fazer de novo. Aqui a gente tem todos os glifos, tá? Essa aqui é uma das nossas respostas, vou tirar lá da frente. Agora eu vou fazer um máximo 6. Máximo 6. Qual que é o range, né? O que eu quero fazer ao máximo? Eu quero fazer o máximo das manas. Beleza. Próximo argumento, qual que é o intervalo do critério? O intervalo do critério é o glifo e os meus critérios em si são esses carinhas aqui. Né? Então aqui está o máximo de mana para cada um desses glifos. Por quê? Porque eu fiz a função máximo 6. Com esses carinhas aqui, posso fazer a função direto aqui só para dar uma brincada. Soma daqueles caras todos ali. Soma. Cadê meu mouse? Tá bugada a minha tela aqui. Igual, soma. Eu acho que essas runas aqui, porque em algum momento que eu estava fazendo o desafio, a minha tela deu uma travada. Né? Então aqui está a soma dos máximos de todos lá. 4. Identifique qual glifo aparece mais vezes na tabela rúnica. A resposta deve conter apenas o glifo mais frequente. Então, né, a gente quer saber o mais frequente. Aqui a gente tem o máximo 6. E eu vou fazer um conte C disso aqui. Né? Eu não quero o máximo 6, eu quero conte 6, intervalo critério e critério. Tá aqui. Aqui, né, a contagem, né? Então, como eu tenho uma lista toda aqui, eu poderia selecionar toda ela, ver que o máximo aqui embaixo é 7, né? Mostra aqui embaixo. Ou, se eu quisesse fazer por fórmulas, eu poderia fazer o seguinte, né? Igual proc_x, eu quero procurar quem? Eu quero procurar o valor 99999. Aonde? Quero procurar aqui, nesses valores, trazendo dos glifos. Só que a função proc_x, deixa eu voltar para ela aqui, ela tem uma opção, ela tem um argumento opcional, deixa eu botar aqui para aparecer de novo. Eu quero a correspondência exata ou o próximo item menor. Por que eu botei 9999 ali? Porque não vai ter 999 itens, mas eu quero procurar de cima para baixo. O próximo, que vai ser o que mais vai ter acontecido, vai aparecer para mim. Né? Então eu vou botar -1 porque eu quero procurar aquilo ou o menor. Se eu der um Ctrl C e um Ctrl V aqui agora e colar, né? Temos essa aqui pronta. A bônus 5 é uma que precisava da cor também, né? Nem me lembro o que é. Calcule a média de mana de cada cor. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos pegar os nomes das cores, né? Como eu já tenho tudo pronto aqui, vamos dar um único de quem? Da tabela rúnica. Como é que eu chamei ali? Cor, né? Cor. Fecha, fecha. Aqui estão as nossas cores. Ele quer saber a média de cada uma delas e aí fazer a mediana das médias. Então, média 6. Quero fazer a média de quem? Quero fazer a média das manas. O critério é a cor. Cadê a cor? Tô cego. Aqui, sendo que os critérios são estes aqui. Fecha, fecha. Aqui estão as nossas médias. Ele perguntou que ele quer a mediana, né? A mediana desses carinhas aqui é 5769, que a mediana, para quem não sabe, é o valor central, principalmente quando é ímpar, né? Quando está classificado. Só que ele não quer esse valor, ele quer esse valor arredondado para o próximo inteiro, para o inteiro mais próximo. Então, vou dar uma head aqui, para 0 casas decimais, né? Copiar esse carinha aqui, colar aqui. Então, o que a gente está vendo? Aqui está fluindo, só que está fluindo porque eu fiz todo aquele setup, que é uma trabalheira, sem contar a parte toda de inteligência emocional. E aí, isso aí é uma coisa que eu me liguei, eu vi aquilo e falei, meu Deus, que trabalheira que vai dar. E fiquei um tempão num conflito mental e certamente gastei tempo internamente. Inclusive, nada a ver com o assunto, deixa eu botar um zoom aqui para mim. Ontem, o João Fonseca ganhou do Djokovic, e muito se fala nos esportes sobre a questão de inteligência emocional, de regular, né, as nossas emoções. Então, só porque eu me lembrei que tá fresquinho na cabeça, vamos Brasil. Agora vamos voltar para o Excel. Valeu, João. Ok, fizemos todas as bônus, as níveis de 1 a 4. Agora vamos ver o que estava pedindo na 5. Ó.
Para o nível 5, a gente vai receber uma família. Aqui ele deixou misturado. Família pode ser tanto linha quanto coluna. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, teria que fazer um C-erro. Se tu procura nas linhas e não dá nada, tu passa a procurar nas colunas para tu descobrir quem que tu quer, né? Porque tá dando isso aqui misturado. Nossa tarefa é identificar dentro da família qual a runa possui a maior mana. Tá? Então, se 2 ou mais runas tiverem a mesma mana, a gente tem que usar energia como critério de desempate. Vamos ver o que eu fiz na minha outra ali? Desse jeito que eu modelei, essa aqui é a 5, e eu tenho certeza que a 5 tá certa, tá? E aqui vocês vão ver todas as pinturas que eu fiz, porque esse aqui é o arquivo de teste, né? Vamos ver o que foi a minha função aqui, ó. Eu fiz uma função let. Isso aqui é influência do Laender, meu. O cara fica criando as coisas e eu acabo fazendo, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa é, eu tô direcionando, apontando qual é a família que eu quero olhar, e a primeira coisa que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô filtrando, né? A nossa tabela, aquele compilado, eu tô filtrando ou pela linha ou pela coluna, por isso que eu botei um C-erro aqui, ó. Se eu não encontrar essa família na linha, eu quero procurar na coluna. É por isso que eu tenho um C-erro aqui, então eu vou fazer um filtro, tá? Vou dar um subfiltro ali para nós. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar esse subfiltro, né, feito só de quem tem a mesma família dessa que a gente viu. Eu vou filtrar ali quando ele for o maior valor, né? Deixa eu fazer o seguinte. É mais fácil eu ir mostrando passo a passo. Porque o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma função let com passo a passo para ver o que eu estou fazendo. Então a primeira coisa que eu fiz, ó, vou mandar retornar o A aqui. O A é o próprio valor que eu estou puxando, só porque eu nomeei ele ali dentro, tá? Depois eu vou nomear o B. O que é o B? O B é um filtro lá da tabela como um todo, quando a família é essa aqui. Então, olha aqui, ó, a família é B, o B era uma linha, então todo mundo, quando compartilhar a mesma família, que no caso é B, está filtrado aqui. O próximo passo que eu fiz aqui foi pegar dessa família a maior mana, se eu não me engano. Então, vamos ver o C aqui, ó, C. Exatamente, ó. Eu filtrei para que só fique na tabela quem tiver a maior mana. Porque é isso que ele está pedindo. Desse filtro de quem compartilha a família, a gente tem que pegar quem possui a maior mana. Só que tem casos, tipo esse que eu botei aqui, que pode dar empate. Tem 2 aqui, então não consigo escolher uma se tem 2. Aí o que ele fala? Ele fala que quando dá empate, eu tenho que escolher a com maior energia. E energia, aí a galera tem que ler o enunciado, a energia é a cor. Né? Olha aqui, a escala de energia. Quanto mais para o roxo, maior a energia, quanto mais para o vermelho, menor a energia. Então, lá na minha tabela do compilado, dependendo da cor, olha o que eu fiz. Se vermelho é 1, se laranja é 2. Eu só botei na ordem porque esse aqui é o peso da energia. Quanto mais violeta, mais pesado é, mais energia ela tem. Então, ali na minha questão, quando eu fui concluir ela, né? Aqui eu tenho elas todas, só que eu tenho que fazer um desempate. Ou seja, como eu tenho as duas iguais, eu tenho que escolher a que tem maior energia. E aqui, como eu tinha listado pelas cores, eu vou ter que fazer, beleza, isso aqui, o que eu mandei fazer? Eu mandei classificar por aquela coluna. Né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pegar, classificar. Eu mandei classificar pela coluna. Qual que é essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu mandei classificar pela nona coluna, só que por que eu botei isso? O que é o D aqui? O D é o pegar do classificar menos 1. Ah, menor energia? Não. O que a gente está fazendo? Maior energia. O que eu fiz aqui? DZ. Vamos voltar para o C aqui, nem eu me lembro, né? Esse é o inconveniente da gente estar usando 2 arquivos, né? Como eu falei, esse é um caso atípico. Ok, maior energia é o laranja, que é o que tem ali. A etapa do D, do pegar, eu classifiquei aquela coluna. Sei lá o que eu fiz aqui, meu. Ué? Nem eu tô... Não, será que essa aqui é a função certa? Não, poxa, eu tô olhando aqui do lado que era o apoio, tá aqui, ó. Por isso que eu falei, a coluna 9 é a coluna da energia. Então eu classifiquei a nossa matriz nova pela coluna 9, né, de forma decrescente, ou seja, começando do maior para o menor. E aí, essa função classificada, eu só peguei a primeira linha, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Essa aqui é errada, essa aqui que é certa, ó. Vamos pegar essa aqui. Poxa, aí o cara fica passando vergonha em rede nacional, né? Beleza, vamos voltar para o C aqui, ó. Quero que ele mostre o C. O C é só a nossa matriz pronta, tá? O D, deixa eu voltar para o D. O D é o quê? O D é a nossa matriz, que eu classifiquei ela de maior para menor pela coluna da energia, e aí eu só peguei a primeira linha aqui, ó. Peguei a linha 1. Então, daquela matriz toda classificada, eu só peguei a primeira linha. Agora que eu só tenho a primeira linha, porque eu já fiz o desempate, né? Porque o passo anterior é ter
era ter tido as runas empatadas. O próximo passo que eu fiz foi desempatá-las pela coluna da energia, pegando a maior. Ou seja, essa é a linha completa, e com a linha completa certa, aí eu só concatenei, e aí eu escolhi a coluna onde tinha o glifo, e depois eu escolhi a coluna onde tinha a cor, né? Porque isso aqui tá pronto. O que eu fiz na função foi, claro que tem que botar os colchetes e tudo mais, mas foi só identificar o glifo e a cor, né? Foi essa a junção que eu fiz para a gente responder aquela ali. Então a nível 5, desculpa, estaria respondida dessa forma. Vamos para nível 6. O que pedia nível 6? Cada vez era mais... essa aqui foi que deu uma dúvida, tá? A nível 6, a gente também vai receber uma runa com uma cor e uma cor alvo, tá? Então, tipo assim, ó, ele deu como cor. Ele falou, esse é o glifo e a cor é violeta. Eu que escrevi na mão aqui as cores, porque isso aqui não estava escrito, porque tem mais de uma runa com esses dois risquinhos lá. Só que essa aqui que ele estava pedindo era essa violeta. Então eu botei a violeta para eu conseguir puxar ele para mim, tá? Aqui tá a nossa função certa, tá? Deixa eu puxar para cá. Puxar para cá, só para a gente conseguir enxergar. E aí, vamos vendo o que tem aqui, tá? Posso fechar aqui porque eu abro aqui, beleza. O que a gente tem aqui? Não, melhor olhar aqui em cima mesmo. Bom, tô filtrando todo mundo que é aquele glifo e a cor violeta, né? Porque eu tenho que pegar as runas. Desculpa, eu nem li o enunciado, né? Isso que dá a fazer na corrida agora antes do desafio, mas a resposta tá certa, tá? Esses errados tem aqui, já vou explicar por quê, porque esse aqui é o arquivo teste. O que tava perguntando? A gente tem uma runa inicial, né? Que ela tem uma cor e um glifo. A cor aqui tá como cor e eu que escrevi como cor pra gente conseguir puxar tanto o glifo de uma quanto a cor explícita, porque é a cor que eu tenho escrita aqui na nossa tabela do compilado, tá? Então, beleza. A nossa tarefa é identificar todas as runas irmãs. Runas irmãs é todo mundo que é da cor alvo. Então, olha só. Peraí. Isso aí. A gente tem a runa igualzinho violeta e a gente tem que descobrir as runas irmãs. As runas irmãs são todas as outras runas, não ela, por isso que deu esses errados aqui no meu teste, que o Lender acabou modificando de forma leve a resposta aqui. Desculpa, eu tô com gripe também. As runas irmãs são as runas que têm a mesma família, e a família é linha ou coluna. Então, o que eu comecei a fazer aqui? Eu comecei a filtrar quem tivesse a mesma linha e a mesma coluna daquela nossa runa, tá? Na verdade, ó, vamos botar aqui A. Quero que retorne a resposta A. Na verdade, o primeiro passo foi somente identificar qual é essa runa que a gente pegou para eu saber qual é a linha e para eu saber qual é a coluna. Uma vez sabendo qual era a linha e a coluna, eu fiz um filtro na tabela como um todo para pegar todo mundo que tem a mesma linha e a mesma coluna, né? E aí eu estou somando, né, critérios aqui, né, para o nosso filtro. Então, se eu botar o D aqui, ó, tá dando despejar? O que tá dando aqui? D? Tá ficando em cima aqui. Isso aqui era a minha conferência das coisas que eu testei com o Laender lá, no teste. Bom, deixa eu tirar a formatação daquilo ali, só para ficar mais fácil da gente ver. Novamente, galera, peço desculpas pelo vídeo estar corrido, mas, né, vou botar na conta do senhor Laender que trocou tudo ontem de noite. Tá, beleza. O que eu tenho aqui? Agora eu tenho todo mundo que tem ou a mesma linha ou a mesma coluna da runa inicial dada, que era esse desenho violeta. Beleza, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente pegar todas as runas que compartilham, né? No caso aqui, todas as runas, o meu filtro ele já está compartilhando todas as runas que têm a mesma linha e a mesma coluna da runa inicial. Só que a mudança, que foi isso que deu o meu erro aqui para o Laender ou não, é que tem casos que a própria runa que está pedida ela pode ter sido contemplada ou não. Só que como ele está pedindo runas irmãs daquela, a própria runa não conta, né? Então a única diferença que eu fiz aqui no meu outro filtro foi fazer um diferente de 2, porque eu não quero que os dois critérios satisfaçam, porque a única runa que os dois critérios vão se satisfazer é a própria runa, que ela bate tanto a linha quanto a coluna. Fora ela, as outras, quando baterem, vão bater ou linha ou coluna, né? Então essa foi a minha única diferença aqui para a gente chegar no compilado final, que no caso é essa matriz toda aqui, né? Então, essa matriz toda são as runas, só que o meu último passo foi desconsiderar a própria runa quando ela aparece, né? Então, fora isso, né, eu tinha que somar mana de todo mundo. Se eu selecionar aqui, dá 39030, que é 39030, que era esse erro que está dando aqui era a diferença de uma runa, né? Mas enfim, deixa eu ver, cadê aqui? Ele falou que não era para considerar,
Então, as minhas respostas, essas aqui são as certas, tá? Só vou colar aqui como respostas, só pra gente ficar com tudo verdinho aqui, vocês não acharem que é uma maracutaia, mas isso aqui já tá tudo resolvido, né? Que é considerar todas as runas, exceto ela mesma, porque no conceito de runas irmãs, são irmãs da original, não contendo a runa original, tá? Então, enfim, foi essa a minha lógica, né? Foi esse o passo do meu filtro. Inclusive, galera, todas essas funções que eu estou mostrando, vocês podem pausar, copiar, colar, dependendo de como vocês fizeram, e pegar esses critérios, tá? Que eu estou muito mais explicando o conceito em função do tempo do que a gente entrar propriamente dito e mergulhar no criar o passo a passo. Por isso que fica dando esses probleminhas, tá? Já me desculpo pela 50ª vez aqui dentro do vídeo, mas é só para vocês terem a minha resposta em tempo, tá? Então, com isso, a gente fez a questão 6. E por fim, a gente vai para a questão 7, que essa aqui é uma questão de deslocamento, mas que, com tudo mapeado daquele jeito que eu fiz, que foi aqui, né? Novamente, voltando lá para o início do vídeo, quando eu falei, eu criei a cópia só para manter os lugares, e aí eu botei a célula que ela tá, né? Eu falei que essa aqui tá na C7, esse bloquinho tá na C11, esse tá na D11, porque isso aqui tudo é uma runa. Então, em tese, aquela célula, aquele local é o mesmo, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu trouxe os endereços de cada bloquinho de 4 runas como se os 4 endereços fossem o endereço do topo, porque foi esse o jeito que eu pensei em resolver. Nessa aqui, ele tá mandando a gente se deslocar, né, em direções diferentes. Então, putz, como é que eu me desloco, né? Sendo que a tabela me dá... Cada um desses é um elemento, só que quando eu vou para a direita, eu vou 1, ou quando eu vou para a esquerda, eu vou 1, só que na vertical, quando eu vou 1 para baixo, eu tenho que descer até o próximo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabela auxiliar de deslocamento, onde os deslocamentos na horizontal são sempre 1, só que os deslocamentos na vertical são 4, para eu conseguir chegar lá. Certo? Então, o que eu acabei fazendo aqui? Ó? Primeiro, ele dá uma runa. Então, novamente, ele deu a runa e a cor. Eu escrevi a cor na mão aqui, aí também tem que ter atenção, porque senão o cara erra, né? Então, eu separei o desenho da runa. Beleza. Com o glifo e a cor separadas, eu fiz um proc-x na minha tabela, porque justamente esse trabalho de fazer isso tudo aqui na mão, lembra aquele meu transpor, mexer os bloquinhos? Isso fez ficar no lugar certo de cada uma o endereço que estava naquela minha célula, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui tudo, tá? E aí, com base já no endereço, eu só... aqui eu fiz tudo junto, tá? Mas o que eu fiz? Eu, partindo dessa célula, eu desloquei o que essa direção pedia, tá? Que aqui vai estar uma coisa dentro da outra, tá? Eu fiz... eu peguei o endereço da célula original, peguei a linha da original, a coluna da original e somei esses deltas. E aí, claro, a soma, esse deslocamento eu procurando. Se foi para cima, ele mexe 0 na horizontal e menos 4, ele sobe 4 linhas, né? Então aqui eu estou fazendo, eu explodi, né? Novamente, essa explicação vai ficar um pouco não tão granular para quem está, de repente, vendo isso do zero, mas o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, a gente começa vamos fazer separado. Aqui a gente começa na coluna D e na linha 19. Se eu só vou para a direita, eu estou indo só para a coluna E, a linha 19 se mantém, né? Então eu sei que o deslocamento foi para a E19. Se eu procurar a E19 no meu compilado, eu vou ter chegado na minha nova... Vamos procurar aqui, Ctrl L, E19. Vou ter chegado na minha nova runa. E a nova runa, o E19 está aqui. Nem sei o que ele perguntava lá. Ele perguntava o desenho, que isso aqui é tipo um pipe e azul, né? Então vamos ver ali, ó. Pipe e azul, né? Novamente, o Laender, para que a gente não consiga chutar, né? Ele botou aqui esse subterfúgio dos colchetes, que a gente só tem que concatenar aqui, então não estou tão preocupado, né? Mas o grande pulo aqui foi a gente ter um jeito de fazer a referência, que foi justamente eu fazer isso aqui, ó. Criar esses bloquinhos aqui, tá? Que, novamente... isso aqui é parte, né? Quando a gente vê essa tabela do compilado, isso aqui já está filtrado. Mas é o pensamento do setup, porque as perguntas aqui, ó, eu vou para o lado, eu vou para cima, mas como é que tu faz isso para um elemento, né, que ele tem 4 de altura e 1 de largura? Né? Então, esse é o grande desafio deste desafio. É como é que a gente faz o setup, porque depois, eu fiz uns filtros ali em cima, mas o pensamento é simples, não tem matemáticas complexas, não tem nada mais complexo, é muito como é que a gente estrutura. E o Laender faz muito isso, tá? Tanto que, ao natural, eu acabei criando as minhas funções aqui, ó, como let, porque o Laender tem uma cabeça mais... de programação, né? Vários dos desafios dele, ele faz uma senhora let e vai resolvendo, vai brincando ali. Eu já sou do time tabela de dados, mas nessa aqui é o natural, eu acabei fazendo isso, tá? Ok, voltando aqui só para a gente concluir, foi esse o passo a passo.
Aqui eu peguei o glifo, aqui eu extraí, né? O extrair, no caso, eu escrevi na mão, eu olhando as cores, né? Porque isso aqui está implícito na cor, mas eu preciso ter alguma coisa para buscar. E aí, com base tanto no glifo quanto na cor, aqui, por que ele deu. Aqui ele deu alguns erros, porque todos esses que estão em amarelinho aqui, esse vermelho, ele acabou mexendo no gabarito que estava errado mesmo. Mas todos esses que eu pintei de amarelo eram exceções. Porque o que acontece? Quando tu vai se deslocar, aqui, ó. Ah, eu fui. Deixa eu ver aqui uma que tem tudo, ó. Eu fui uma para baixo, eu venho para cá. Nessa aqui, eu fui uma diagonal para cima e eu venho para essa. Só que quando eu tô nessa azul e venho para a esquerda, eu teria que começar aqui pela esquerda. Então, nessas que são exceção, azar do goleiro. Eu não fiz uma fórmula que vai abranger todas as direções. Eu vi as que deu erro, porque eu sabia que a minha lógica estava certa, e eu acabei fazendo na mão. Né? Eu fui olhar na mão. Todas essas amarelinhas eu fiz na mão. Ah, para direita foi essa, para esquerda foi essa, para diagonal foi essa. Porque fora isso, eu fiz isso. Eu dissequei o glifo, a cor e descobri o endereço inicial. Com base nesse endereço inicial e na direção do deslocamento, eu só somei ou subtraí 1 quando era na vertical, né, na magnitude 1, ou na magnitude 4 quando era na vertical, porque cada elemento, cada coisa aqui, ele tinha uma altura de 4. Tá, pessoal? E aí, com isso, né, novamente, a minha fórmula aqui, ela tá picotada, né? Aqui tá só um proxy do endereço, porque isso aqui já estava mapeado lá no compilado, mas a fórmula, a grande fórmula em si, foi eu ter achado o endereço da nova. Com o endereço da nova, eu só procurei lá na minha tabela, né? Porque aqui só tem o glifo ali, nós só estou concatenando aqui, ó, tem um proc_x, né? Então é só uma manipulação do texto para deixar no formato que o Laender tinha pedido, né? Eu, sendo bem sincero, deixa eu voltar aqui para mim, esse não é o formato de vídeo que eu gostaria de fazer, eu gostaria de estar explicando passo a passo, tudo para vocês, mas novamente, a gente fez essa mudança, tá aí, vocês vão ter pelo menos alguma coisa para se apoiar, né, nesse desafio. Peço desculpas por estar trocando, né, um arquivo que já estava feito numa versão de teste, fui descobrindo coisinha aqui no meio, né, mas enfim, é como é, vocês têm pelo menos um apoio, a comunidade internacional também possivelmente vai resolver esse desafio, cada um vai ter a sua resposta, eu estou na corrida master aqui, mas espero que tenham gostado. Laender, parabéns, velho, esse desafio é muito top, a gente discutiu, né, eu e ele internamente, se a gente botava isso aqui na semifinal, porque ia ser bonito, né, lá no BTG, né, tudo bonitão e tudo mais, né, nas telas, os jogadores ali, mas aquela rodada necessariamente é um pouco mais restrita, né, porque ela fica mais para quem tá lá. Aqui é uma rodada aberta, que todo mundo vai fazer, a gente vai ver os jogadores resolvendo isso daqui alguns minutos, eu que estou gravando isso aqui em cima do laço, mas galera, espero que tenham gostado, deixem o like, os comentários de vocês e espero vocês na próxima resolução. Obrigado.